Gente, o mais gostoso do Bem-Estar da Manhã é quando a gente começa a falar sobre conhecimento, falar sobre como a gente deve aprender. Vocês sabem, né, que eu defendo aqui atividade física, qualidade de vida, cuidar da mente, procurar fazer terapia, se alimentar bem. É uma dimensão, a vida é tudo, né, em todas as dimensões. E eu faço atividade física, sei que tem dia que a gente não quer, a gente gosta, às vezes não, mas o importante é fazer. E aí, né, tem tantos benefícios quando a gente começa a se dedicar para o corpo, para a mente e, é claro, fazer uma boa alimentação, escolher aquilo que é bom para nós, seja no prato, seja no movimento com o corpo. Você, quando se movimenta, você está produzindo saúde, né? E para bater esse papo, para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito carinho uma dupla para a gente falar dos benefícios do corpo, da alimentação, da atividade física. Eu recebo a Micaela, que é nutricionista, não, desculpa, eu errei, né? É a Isabela, nutricionista, e a Micaela, que é psicóloga. Desculpa. Sejam bem-vindas. Obrigada, querida. Que bom que vocês estão aqui pra gente bater esse papo. Bom, corpo, mente, saúde, qualidade de vida, né? Micaela, como a atividade física impacta a saúde mental? Boa pergunta. A atividade física, ela muda a nossa química cerebral, como nós nos relacionamos com os outros e como nós nos relacionamos com nós mesmos. Então, a atividade ela vai fazer com que você pense de forma mais clara, que você reaja de uma forma mais branda, que você se sinta melhor. Isabela, qual o papel da alimentação, né? Às vezes as pessoas elas focam em alimentação de uma forma que talvez precise de um olhar mais individualizado. Como funciona? Bem, né, de acordo com o cotidiano de cada pessoa, né, você tem um, a amiga tem outro, a gente olha o abranger de tudo. Qual é a atividade, o que a pessoa traz de histórico, né, porque isso vai depender muito. Por exemplo, Isa, eu não consigo comer certos alimentos, então o que ela vai me trazer de falta por causa desses alimentos? Então, às vezes tem que suplementar, veio com uma pressão alta, uma diabetes, então a gente tem que trabalhar a alimentação para que ajudem nessa questão, né? Tipo, tô com diabetes, a gente avisa que tem que colocar mais fibra. Pressão alta, a gente passa alguns alimentos como uva, dependendo do caso, a romã, que ajuda a baixar a pressão. Então, nós temos alguns alimentos chaves nesse ponto. Na opinião de vocês, nesse bate-papo aqui, né, por que as pessoas têm tanta dificuldade de fazer um movimento para o corpo e de se alimentar bem? Acredito que a rotina hoje em dia seja muito corrida. Então, nós somos estimulados para estar constantemente ansiosos. Então, é a correria do trabalho, é a família. E às vezes a pessoa não consegue se organizar para fazer esse exercício, para cuidar da alimentação, para cuidar do próprio corpo. E aí ela fica meio perdida, por isso é desprezado atualmente, né? Sim, e com essa correria a gente ainda acaba optando por alimentação mais fácil, que não é daquela qualidade interessante para o corpo, né? E acaba atrapalhando o objetivo, que é a qualidade de vida, a saúde. Esses alimentos fáceis para uma vida corrida, quais são os prejuízos para o corpo? Vamos dar alguns exemplos também, né? Começando, por exemplo, fast foods. Né? Geralmente eles têm muito sódio, tem muito sal, tem muito açúcar. Então, a pressão alta, da questão do açúcar aumenta uma diabetes. Dependendo do agrotóxico e dos conservantes, pode alterar a tireoide, com certeza altera a questão intestinal, que muita gente tem problema com isso. Né? Quem não tem aí, come, sente um desconforto, aumenta a formação de gases, acaba eliminando os pãozinhos. Então, isso tudo vai acarretar na saúde. Porque o seu intestino está ruim, você não absorve os nutrientes. Se você não absorve os nutrientes, você é uma pessoa anêmica, sem os nutrientes. Que situação, né? Porque se a gente sabe, aí no caso, né? A gente sabe, né? O que é bom. É interessante porque a gente sabe o que é bom, mas às vezes a gente não faz. O que acontece? Bom, isso depende muito da cultura, da criação daquela pessoa, né? Como ela lida com as suas obrigações, como ela lida com aquilo que é importante para ela. Tá. Né? É uma pessoa que é responsável por si, ela tem amor por si, né? Ela se cuida, né? Como que foi tratado, como é que foi inserida essa questão na vida dela. Sim. Então, vai muito além, né? Vai uma autopercepção muito profunda, né? De uma criação, de uma sociedade, do ambiente em que você está.
Porque a gente vai pensar, né, que o corpo é como se fosse a terra. Sim. Né? Que alimento que você coloca ali na terra? Como você quer ver uma terra fértil, uma terra ali disponível para semear uma boa semente, né, Isa? Como que a gente precisa? Quais são as dicas que você dá, dicas práticas, da gente ter uma boa alimentação? Primeiramente, marmitinhas. Tá. Que aí a gente consegue sentar, organizar tudo bonitinho. Evita os excessos, que às vezes a gente tá na correria e acaba comendo um pouco a mais do que devia. Certo. Né? Alimentos, assim, práticos, né? Na questão, tipo, eu tenho um iogurte, uma chia, uma fruta, pronto, já fiz uma refeição. Joia. Entendeu? Já deixa as frutas ali mais fáceis de consumir, né? Até descascadas, dependendo. E dá um prazer, dá trabalho, né? Sim. Vamos ser bem sérios, a gente precisa falar a realidade, porque eu tenho em casa, né? Porque a gente vê nas redes sociais ali as pessoas postando as marmitinhas todas prontas, coloridas, os kits de frutas, né? O iogurte e tal ali. Mas eu tenho uma amiga que a gente sempre divide. Domingo, eu falo, olha aqui em casa como que tá. Sim. Tá lá já, a gente tem que picar, fazer. Precisa desse tempo, né? Sim, e aí você pensa, eu sempre falo para meus pacientes no consultório e também nós, né, trabalhamos no judô, né, junto na comissão. Legal. Então, a gente sempre fala para os meninos e para as meninas e para os adultos. Tente sempre deixar daquele jeito mais simples e você está dedicando esse tempo para você. Então, é uma qualidade que você está dando para você mesmo, é um autocarinho. Sim, né? é um autocuidado, né? Entendeu? Então, a gente sempre pensa nisso, tipo, se você quer um carinho, é você que vai ser a primeira pessoa que vai dar esse acolhimento. Sim, entendeu? sim. Então... Micaela, a gente vê como as pessoas, elas parecem que querem consumir tudo, né? Eu não tenho tempo para cozinhar, né? Meu filho não deixa, eu tenho que fazer aquilo, fazer aquilo. Parece que as pessoas não conseguem dizer não, é isso mesmo? Não conseguem dizer não e não conseguem se planejar, tá. né? Então, assim, quando eu não planejo o meu tempo, eu acabo consumindo aquilo que me é oferecido, né? E o autocuidado que nós estamos falando é saber dizer esse não que você tocou. Tá. É saber falar, não, agora, nesse momento, esse não é o ideal para mim. Então, calma, eu vou esperar um pouco, vou para casa, vou fazer uma alimentação melhor, eu vou para academia, né? E mudar, né, os hábitos, ir à feira, sim. Né, dedicar um tempo ali e falar, agora, do jeito que a gente está falando que a gente precisa cozinhar, a gente precisa comprar, Sim. Lavar, descascar, tem ali um tempo, assim como atividade física, né, esse tempo dedicado. O que para vocês também que são ligados ao esporte, né, qual é o benefício, os principais benefícios do esporte na vida de uma pessoa, independente da idade? Todos. Todos. Tem a produção de endorfina, serotonina, que melhora a vitalidade, diminui inflamações, né? Tem a questão psicológica também. Sim. Uma pessoa que faz exercício físico, ela está mais preparada para viver a vida, né? O treino é um exercício do que você pode viver. Então, quando você está na academia, por exemplo, num agachamento, você está abaixando com peso. Isso te prepara para segurar seu filho enquanto você pega a chave do carro que caiu, né? Ao longo prazo, isso te dá equilíbrio, pode evitar quedas, pode até salvar a sua vida. Então, assim, para além do estético, que é muito pregado hoje, viver praticando atividade física é ter uma qualidade. E as consequências psicológicas você aumenta a sua confiança, você consegue ter mais clareza mental, porque aumenta seus neurotransmissores. Então, os hormônios de prazer, né, que são a tríade, né, dopamina, serotonina, noradrenalina, são mais produzidos. Os hormônios de estresse, como o cortisol, eles têm destino, né, então você não fica tão irritada, você consegue aliviar a sua tensão. Então, fazer exercício físico, qualquer tipo de atividade, é imprescindível para que você tenha uma vida de bem-estar, regulando o seu humor, sendo uma pessoa satisfeita com a vida. É muito importante. Nossa, fundamental. 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 Interessante, né? Porque às vezes a gente precisa realmente mudar essa perspectiva. Aliás, essa percepção sobre que praticar esporte é só para alguns, né? Só para beleza ou só para quem quer algo ligado ao esporte, mas realmente, inclusive, para lidar com os problemas, o dia a dia, né? Com o dia a dia, né? Às vezes você está numa rotina um pouco mais, que exige mais de você. E o malefício do açúcar, por exemplo? Por exemplo, muitas vezes o açúcar ele tem até um procedimento que deixa ele branco, né? Porque o açúcar vem da cana de açúcar, a cana não é branca. E isso já vai deixando com o açúcar ficar
fique mais inflamatório. Lembra que eu falei atrás do intestino? Sim. E aí essa questão inflamatória do intestino vai fazendo com que ele não consiga absorver, vai deixando ele mais inflamado, né? E aí com o intestino inflamado, como é que eu vou absorver todos os nutrientes? Que é ele que absorve os carboidratos, proteínas, minerais. Então, ele vai atacar diretamente nessa questão intestinal, que é a questão da terra e o solo que você falou. Que a gente precisa cuidar, né? E como que a gente vai ficar bem emocionalmente, já com problema intestinal, com problemas, né, doenças que acabam se formando por falta de se alimentar bem. Então, uma coisa anda totalmente ligada, junta Ligada com à a outra. né? Não dorme bem, não vai ao banheiro, aí fica irritado, aí chuta a sombra, já não quer saber de mais nada na vida, aí já considera que tem depressão, que a vida não é boa. Enfim, né? E no fim é só saber o que escolhe, o que põe no prato e o movimento que faz por corpo. Exatamente. E quando cuida da mente também, né? Exatamente. Muito obrigada. Obrigada, querida. Adorei bater esse papo com vocês, conhecer, sentir mais, levar esse conhecimento para quem está em casa, para quem nos acompanha, porque é para mudar mesmo, né? A realidade da vida. Sim. Obrigada. Obrigada pelo Agradecemos por convite, aqui. querida. Tudo de bom para vocês.